Olá, professores e professoras. Aqui quem fala é o professor Tony, professor do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Vamos dar continuidade à nossa série de aulas, visando conhecer os recursos do Microsoft Teams para nos auxiliar no envio das tarefas para os nossos alunos. Bem, para iniciarmos, eu já estou aqui com o meu Microsoft Teams aberto, onde estão aqui todas as minhas equipes. Eu vou acessar a minha classe teste, uma classe que eu tenho criada para testes, e nela eu quero criar uma tarefa. Porém, essa tarefa que nós queremos fazer a criação, ela vai utilizar os recursos de questionário do Microsoft Forms. É uma outra maneira, um outro recurso que nós temos disponíveis para enviar as atividades e as tarefas para os nossos alunos. Para fazer a criação, uma vez que eu já acessei a minha classe teste, estou dentro do canal geral, basta eu clicar em tarefas, onde nesta janela nós já conhecemos que nós temos as tarefas que ainda estão sendo desenvolvidas dentro da parte de rascunhos, da guia de rascunhos, as tarefas que estão atribuídas, que estão disponíveis para os alunos já realizarem, e as tarefas avaliadas. No meu caso, eu não tenho ainda nenhuma tarefa disponível e nem criada. Bem, para fazer a criação, basta clicarmos em criar, só que desta vez nós utilizaremos questionário. Quando nós clicamos em questionário, abre-se a possibilidade de eu utilizar um questionário previamente criado por mim lá no Microsoft Forms, ou criar um novo formulário através do Microsoft Forms. Eu estarei utilizando este formulário que eu já havia criado previamente. Então, cliquei nesse formulário, clico em avançar. Feito isso, basta agora que eu adicione o título, caso seja necessário fazer qualquer alteração, ele já traz o título do questionário. Caso eu precise alterar, basta fazer a alteração. Caso seja necessário, eu posso definir algumas instruções para os meus alunos. Realize a atividade / questionário, por exemplo. Com base no conteúdo disponibilizado. Muito bem. Aqui já está a minha atividade selecionada. Eu posso definir para a minha classe quais alunos realizarão essa atividade. Eu posso simplesmente clicar e selecionar os meus alunos, digitando aqui os nomes, ou posso deixar para que todos os alunos realizem essa atividade. Esse é o meu caso, vou deixar todos os alunos. A data da conclusão, para qual essa atividade, esse questionário, poderá ser entregue o seu prazo máximo. Eu vou colocar o dia 4 de março e aqui a definição da hora da conclusão. Feito isso, nós temos as opções de atribuir, que vai deixar esse formulário, essa atividade já disponível para o meu aluno realizar a tarefa, ou eu posso simplesmente salvar, o que vai fazer com que esse formulário, essa tarefa, seja gravada na aba de rascunhos, na guia de rascunhos, e assim eu possa ainda fazer qualquer alteração que julgue pertinente para essa tarefa. Lembrando que quando eu salvo, essa tarefa ainda não está disponível para o meu aluno. O descartar vai fazer com que essa tarefa seja removida, excluída e não seja gravada nem mesmo como rascunho. Nesse momento eu vou salvar, tão somente para que essa minha tarefa ela seja gravada dentro dos meus rascunhos, para que posteriormente eu possa ainda realizar algumas alterações. Bem, é possível também que você ainda não tenha um formulário criado, ainda não utilizou o Microsoft Forms. Nesse caso, é possível ainda criar um questionário e nesta mesma janela, ao invés de eu selecionar um questionário que eu já havia feito, eu posso criar um novo formulário.
Quando eu clico na opção Novo Formulário, o Microsoft Teams vai estar me levando para o Forms. Ele abre o meu navegador e ele vai estar me levando para o Forms. Quando eu chego aqui no Forms, eu tenho a opção de criar um novo formulário ou um novo questionário. Qualquer uma das duas opções vai deixar disponível, né, o conteúdo que eu criar para ser utilizado dentro da tarefa. Vou criar um novo questionário. Posso colocar aqui um título. Eu vou colocar aqui questionário de exemplo HTML. Posso colocar uma descrição para o meu questionário, né? E posso começar a adicionar. Como é um exemplo, eu vou deixar assim mesmo. Vai ser uma questão de múltiplas opções. Vou fazer aqui a minha pergunta. Qual dos itens não pode ser considerado uma linguagem de programação? E vamos colocar aqui algumas opções. Java, Python. Adicionar uma nova opção. PHP. Uma outra opção. HTML. Muito bem. Que no caso é ela a nossa resposta correta. Ela não pode ser considerada uma linguagem de programação. Posso adicionar uma nova questão, né? Caso seja necessário. Qual dos itens abaixo é considerado um framework? E aí vamos para as opções JavaScript, Bootstrap, que é a minha resposta correta. Vamos colocar aqui um outro. Podemos colocar aqui Ruby. E tá bom, somente para o nosso exemplo. Então, feito isso, meu formulário já está criado, questionário de exemplo HTML, né? Basta que eu feche e retorne aqui para o nosso Microsoft Teams e vamos lá, criar questionário. E dessa vez o nosso questionário de exemplo HTML já está criado aqui. Clicando nele, avançar. E da mesma maneira nós podemos definir um título, as instruções, quais os alunos que farão essa atividade, definir a nossa data de conclusão e gravar ou atribuir ou até mesmo descartar essa atividade. Eu vou salvar como um rascunho. Salvei e agora eu tenho aqui as minhas duas atividades. É possível também que nós façamos o acesso da aba de tarefas a partir das nossas guias laterais. Então, nesse nosso menu de abas e guias laterais, eu tenho logo abaixo de equipes, tarefas. Clicando em tarefas, também é possível que nós façamos o acesso das nossas tarefas em uma determinada classe. Vou abrir aqui a classe teste, somente para visualização. E agora é possível que nós vejamos aqui, ó, a nossa guia de rascunhos, nossos níveis de rascunhos, quais são as atividades que eu tenho para a classe teste, atribuídas e avaliadas. Não tenho nenhuma, né? Ok. Mas eu já tenho aqui as minhas atividades. É possível que eu faça a alteração, por aqui também, salvar, bem como é possível que eu faça a criação de uma tarefa ou de um questionário. Da mesma maneira, o comportamento é o mesmo. Então, nós podemos acessar essa ferramenta de tarefas e a criação de uma nova tarefa dessas duas maneiras, através
nosso botão ou da nossa guia de tarefas na barra lateral, ou também através da equipe, selecionando a sua classe, indo até a aba de tarefas. Muito bem, senhores. Dessas duas maneiras, é possível que nós façamos a criação de uma tarefa, seja ela uma tarefa a partir de um formulário ou de um questionário. Bem, por hora só, espero estar colaborando com todos.